Terça-feira de sol na capital nacional do calçado, eterna capital nacional do calçado. Nossa cidade recebeu esse título e por muitos anos honrou com bravura e destaque no cenário nacional e internacional. Os sapatos de Novo Hamburgo, da pequena cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, com poucos anos de história, em alguns anos se destacou no cenário internacional do calçado. Os nossos sapatos estiveram por anos nas vitrines do mundo inteiro e ainda restam alguns pares por aí, quem sabe. Mas a história, que deve ser sempre estudada e com a história nós devemos aprender, nós estamos aí completando agora 30 anos. Uma teia de aranha aqui, ó. 30 anos que a nossa cidade deixou de ser um local onde o sapato era o carro-chefe. Eu me lembro bem que por 93, 94, eu era pequeno, mas nós frequentávamos o Clube Aliança e a própria ginástica, e a própria cidade amarrava cachorro com linguiça, como os antigos falam. Nós tínhamos empregos sobrando na região. Nós tínhamos indústrias e empresas e curtumes e lojas. A nossa cidade viveu, e eu não vou ser repetitivo aqui contando uma história que vocês já sabem melhor do que eu até. Eu tenho 32 anos, mas eu peguei uma boa parte dessa história de glória. Novo Hamburgo, que veio do nada, era uma pequena vila de agricultores, se transformou numa potência. Esses 200 e poucos mil habitantes que nós temos hoje só vieram para Novo Hamburgo por causa do sapato, por causa do emprego. Foram famílias que vieram de todos os estados do Rio Grande do Sul e muitas pessoas que vieram de fora do Brasil, de fora do nosso estado, na busca do emprego. Um não, às vezes, 2 empregos. Pessoas trabalhavam em 3 empregos às vezes. E isso acabou. Por que eu falo sobre isso? Para que falar sobre isso num programa de agricultura familiar? Porque a história do nosso município, a história da nossa cidade, a história da nossa região, reflete nos dias de hoje. Por que nós temos falta de emprego na nossa cidade? Por que nós temos essa onda de crimes acontecendo diariamente? Porque não tem mais emprego na cidade. Isso é uma coisa histórica, não é só de Novo Hamburgo, isso é uma característica histórica do mundo. Quando as cidades, quando as regiões faltam empregos, a criminalidade aumenta. E aí chega num ponto que não tem mais o que fazer, perde o controle. A única solução é a geração de empregos e a educação nas escolas. O programa Plantar para Crescer, chegando aí ao final deste ano de 2018, nós passamos por vários meses aí de matérias com os nossos agricultores, andando por Lomba Grande, pesquisando o nosso potencial agrícola que nós temos, o nosso potencial agroindustrial que nós temos, e concluímos que esta sim é uma das soluções para a nossa cidade. Voltar a crescer e gerar empregos. É um dos únicos caminhos. Nós estamos acompanhando aí agora a administração municipal reformando o centro da cidade e alguns pontos já estão ficando prontos já. Foi difícil, nós passamos trabalho, foi chato. Eu sei disso, trancou o trânsito, deu bagunça, alguns comerciantes tiveram alguns prejuízos, mas agora estamos sim tendo os primeiros benefícios de um trabalho que por um tempo foi difícil e agora são anos colhendo esses frutos. Pois uma das questões para recomeçar a história de uma cidade é reorganizando o centro e as áreas de entorno. Então é isso que está sendo feito. Lógico que vão acontecer críticas. É claro que as pessoas vão dizer, estão reformando a praça, mas não sei o quê. Ok, a gente sabe. Qualquer coisa que se faça. Se colocar um prego na parede, vai ter alguém que vai dizer, botou um prego aqui, mas está faltando um prego ali. Isso também a história prova. Todas as administrações passaram por problemas. Mesmo na época em que se amarrava cachorro com linguiça, Novo Hamburgo também tinha problemas. As cidades sempre vão ter problemas. A questão é, quando a população perde a esperança, quando a população perde o brilho no olhar, quando a população perde a garra,
e eu vejo que a nossa cidade está passando por isso, nós, as pessoas da nossa cidade, já estamos não tão apaixonados pela região, pela cidade como nós éramos antigamente. Aquele orgulho de ser hamburguense, aquele orgulho de ser da região, não existe mais. A nossa cidade está virando uma cidade prestadora de serviços, assim como uma cidade comum. E isso não é bom, isso é ruim. São milhares de farmácias se empilhando uma por cima da outra. O centro da cidade, né? Com moradores de rua, aquela coisa toda, enfim. Nós sabemos bem dos problemas que a nossa cidade enfrenta. E nós temos pessoas que trabalham para isso. Faltam grupos de trabalho da comunidade, das pessoas se empenharem mais, de nós nos empenharmos mais. Quais são as possibilidades? Lomba Grande é um potencial incrível. Vocês imaginem comigo, se Novo Hamburgo não tivesse Lomba Grande, vamos fazer de conta que a cidade fosse só o centro, que ali atrás da prefeitura, por ali, depois do Mundo Novo ali, acabasse. E aí lá pro lado de São Leopoldo também, e lá pro lado do bairro Boa Saúde também, e pro lado do outro bairro lá, Roselândia ali também. Se a cidade fosse só esse núcleo, nós estaríamos perdidos, pode ter certeza, que nós não teríamos saída. Porque nós estaríamos esmagados entre as outras cidades, sem espaço, e aí seria, olha, seria difícil. Nós temos 2/3 da cidade disponível, 2/3. A cidade de Novo Hamburgo, o centro, já é grande. Eu já falei isso aqui centenas de vezes, eu vou falar de novo. Nós temos uma área central, dos bairros, todos eles. 2 vezes o tamanho disso é a área rural de Novo Hamburgo. 230 mil habitantes moram na área urbana e 10 mil, mais ou menos, moram nas áreas rurais. Então nós temos muitas pessoas em pouco espaço e poucas pessoas em muito espaço. Qual é a mágica disso aí tudo? Nós precisamos transformar Novo Hamburgo em referência na produção da merenda escolar. Esse é o primeiro passo, porque esse é um dinheiro que existe e esse é um dinheiro que é gasto no município, deveria ser gasto todos os meses, sagrado. Claro, às vezes atrasa um pouco o pagamento, nós sabemos disso, mas é um pagamento que vem, porque é um dinheiro garantido pela União. Não existe competição de mercado, não vai acontecer que nem o sapato que foi embora e não vai voltar. Não existe esse risco de um dia nós não conseguimos mais produzir verduras em Novo Hamburgo porque agora a China está mandando coisa para cá. Não vai acontecer isso. Esse produto em especial, ele tem essa característica. Ele é perecível e a indústria quer coisas que não estraguem, de preferência. Tirando o alho, né, que a China exporta há muitos anos já, e não, vamos produzir alho no Novo Hamburgo que não vale a pena. Para competir no mercado, que eu digo, a pequena produção do produtor rural, da agricultura familiar, é evidente que vale a pena. Aqui atrás de mim nós temos um pedaço de taquareira aparecendo, a taquara, que é um bambu na verdade, né, que vem da família das gramíneas. Todas essas plantas estão na mesma família. Eu não entendo muito disso, eu não sou biólogo, mas eu entendo um pouco das necessidades que nós temos. A taquara, que por muitos anos foi uma praga nesse estado, no país, e a Embrapa fez o desfavor de nunca dar bola para ele, mas não vamos entrar em detalhes. A taquara, ela é utilizada pelos indígenas desde sempre. É uma planta nativa da nossa Mata Atlântica, é uma planta nativa da nossa região e ela não recebe a devida atenção que ela tem, porque ela é uma das únicas plantas, se não a única, do mundo, tá? Estou falando no planeta Terra, que serve de alimento, que serve para construção civil, que serve para artesanato, que serve para fazer carvão, que serve para purificar a água, que serve para preservar o solo, que serve para fazer utensílios domésticos, que serve para fazer parreiras de tomates para agricultura. A taquara, vamos chamar de taquara, que daí todo mundo conhece, tem uma família tão grande que alguns especialistas falam que passa das 1000 variedades. 1000 variedades. Nós temos na nossa região a taquara que é a mais comum, que é a que sobrou. Mas nós temos umas outras plantas da mesma família, que podemos citar o bambu guadua, o bambu Brazilian, que eles chamam bambu Brasil, e o Filostaques, que é outra espécie, e o bambu mimoso, em especial, vamos falar só nessas aí, que tem um valor agregado muito grande. E eu vou precisar falar depois do intervalo comercial, porque o tempo voa, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos se foi.
A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Tive que dar um passinho pro lado aqui porque o sol tá pegando hoje, hein? Terça-feira, pouco vento, radiação solar alta. Um pedacinho de taquara aqui, ó. É incrível, né? Nós temos essa característica, infelizmente, né? No nosso país. Isso é uma coisa cultural, né? Nós não valorizamos as coisas locais. Nós só valorizamos as coisas locais quando nós perdemos elas ou quando uma outra empresa de fora, uma multinacional, vem e toma conta. A taquara, o bambu, que é uma coisa nossa, da nossa região, ela tem uma grandiosidade muito maior do que nós podemos imaginar. Todos os agricultores já utilizaram e utilizam a taquara para fazer as telas dos seus galinheiros, para baixar custo e para ficar mais bonito, porque não tem comparação uma tela feita de taquara comparado a uma tela de plástico ou de arame ou de aço, ou seja lá do que for. É muito mais bonito, ela é muito mais natural, ela é muito mais funcional. E ela é de baixo custo, porque ela está de graça disponível nas propriedades rurais. Ela serve de alimento para o gado, ela serve de alimento para os cavalos, ela serve de adubo para o solo, porque aquela casquinha que cai, vocês provavelmente já viram, que fica no chão, ela é um adubo riquíssimo. Se é queimado com fogos controlados, é lógico, se gera muito silício, ela é rico em sílica. O bambu é uma das soluções para a nossa cidade, porque ela, além de estar preservando a natureza por ser uma planta local, e as nossas florestas aí, né, estão degradadas, a gente sabe disso, o nosso Rio dos Sinos com a sua mata ciliar bem degradada, plantações de taquara, de bambu, seria uma grande solução para reformar, para fortalecer a mata ciliar e para gerar renda para os pequenos agricultores. Uma escora de eucalipto para obra, para construção civil, demora 4 anos, 5 anos, 4 anos para começar a ter funcionalidade. Então o agricultor que planta eucalipto, que não é daqui, que é uma planta que faz mal para a nossa região, ele precisa esperar muito tempo e não tem como utilizar essa terra para mais nada. Até que essa madeira de eucalipto, até que essa escora de eucalipto esteja pronta para ser cortada em mais ou menos 3 metros, 4 metros, tem uma medida padrão, não importa, para ser colocado na construção civil. E o valor dela é baixo. As escoras de bambu em São Paulo é uma referência sempre que nós precisamos usar, elas começam em R$8, as escoras de bambu. E só que a diferença é que não demoram 4 anos para crescer. O bambu em 6 meses, ele já brotou e já deu o tamanho legal. Em 1 ano, ele já está com formato bom para ser utilizado. Sem falar que ele é muito mais leve. O eucalipto, ele é muito pesado. A massa dele é muito pesada. O bambu, ele é oco. Ele é muito mais fácil de manejar, de transportar. Ele diminui o custo de transporte. Ele diminui o tempo de transporte. O bambu, a taquara, eu quero falar agora só sobre isso. Ele serve para embelezar os nossos jardins. Ele é uma planta, além de tudo, bonita. Ela abriga espécies da nossa natureza, da fauna. Muitas espécies de pássaros e de cutias e de gambás e, meu Deus do céu, porco-espinho, seja lá o que for. Todos eles fazem as suas tocas nas partes baixas do bambuzal, do taquaral, e nas partes médias e nas partes altas. Ela é uma planta que não atrapalha, ela é uma planta que protege do vento. Os agricultores, e eu já falei isso no programa passado, que fazem proteção de vento para as suas plantações, a taquara é a mais eficiente.
pela sua massa que se cria embaixo, o vento não passa. Nós vemos em várias situações, várias plantações, o bambu, mas ele não tem o seu devido destaque. Destaque é bom, né? Estou começando a falar de Novo Hamburgo em vez de Novo Hamburgo. Ele tem muito destaque, mas ele não tem o seu reconhecimento. E em nenhum lugar existe isso. Então, de novo, né? Novo Hamburgo, né? A nossa paróquia, que é o que importa. Além de tudo, além da merenda escolar, que é o mais importante, que eu preciso sempre salientar, esse produto ele faz parte da merenda escolar, porque para produzir tomate o agricultor precisa fazer a base para o pé de tomate ficar amarrado, porque senão o pé de tomate quebra. Isso é feito de taquara, só que às vezes a taquara não tem na área dele, aí ele precisa comprar de alguém. Então ele é utilizado todos os dias. Nesse exato momento a taquara está sendo utilizada nas plantações como base, nos galinheiros como sustentação. Ele é outra fonte alternativa de diminuir a radiação solar. Em várias situações nós vemos os pergolados, que a gente chama, feitos de taquara, porque daí diminui a incidência solar e a planta embaixo não se prejudica. Ou o carro, ou a nossa casa, é utilizado muito em condomínios, esses condomínios bonitos aí dos ricos que nós vemos, existem pergolados feitos de taquara. Aí é cortado bonitinho, eles fazem um tratamento, então... E quem está liderando isso, né? Quem está à frente disso? Por que Novo Hamburgo não se torna referência nisso também? Porque, além de tudo isso, o bambu, se ele é cortado e desmembrado, beneficiado, como a gente fala, pode ser feito aglomerados, pode ser feito compensado, pode ser feito móveis de altíssima qualidade. Móveis de exportação, a nossa cidade que adora exportação e essa coisa toda, e a industrialização. Se a indústria trabalhar com o bambu, essas máquinas que nós temos na nossa região, empresas que sabem fazer máquinas, que a vida inteira trabalharam com máquinas, se adaptar uma máquina dessas para cortar o bambu, fazer com ângulo, fazer o tratamento, criar as placas, é um produto de altíssimo valor agregado que deve ser produzido na nossa região. Isso é uma matéria-prima que cresce na nossa região. Isso não precisa trazer de fora, não precisa altos investimentos. A taquara, na filtragem dos efluentes, é muito eficiente. Existe uma pesquisa de um gênio aí brasileiro que consegue tirar o sal da água através da utilização de taquaras. Ele corta no período correto, na lua certa, porque ele é rico em aminoácidos. E isso cerrado, tirando os gomos fora, deixando só a parte oca, ele faz um concentrado, vários em um tanque, e coloca água salgada. Quando ele começa a perder esses aminoácidos, o bambu tira a salinidade da água. Depois essa água é filtrada e é utilizada nas mais diversas formas. Então eu acredito que o bambu seja a madeira do futuro. Mas não do futuro assim, lá na frente, lá quando nós estiver tudo velhinho já. Estou falando do futuro agora, amanhã é o futuro. Se nós utilizarmos as taquaras que estão disponíveis agora na nossa região, nós já mudamos o cenário. Eu insisto nisso. Nós temos empregos na nossa região. Nós só precisamos identificá-los. Nós precisamos só encontrar eles. Essa questão do desmatamento nas Amazônia, a Mata Atlântica aqui, pelo amor de Deus, que sofre todos os dias. A utilização de madeira é uma tendência mundial em diminuir. O bambu é renovável, mas ele é um renovável, não é esse clichê aí falso de eucalipto, porque eles falam que o eucalipto é renovável, mas ele é danoso. O bambu, ele é renovável, mas ele fortalece. Essa é a diferença. Uma plantação de eucalipto faz mal para o solo, a gente sabe disso. Claro que pouca quantidade não. Os agricultores devem ter eucaliptos plantados nas suas áreas. Não pode só a monocultura, pegar aí 10 hectares e tocar eucalipto até o talo. Isso é um crime ambiental. Porque daí toda a monocultura ela é prejudicial. Toda, até a de taquara. Se pegar 10 hectares e plantar só de taquara, vai acontecer um desequilíbrio, a gente sabe disso. Mas como nós falamos para os pequenos agricultores, como nós falamos para a agricultura familiar, os pequenos agricultores não causam impactos ambientais
pensando nessas questões. Eu me lembro na escola, quando eu era pequeno, eu estudava na Cecília Meirelles, que existiam algumas atividades e algumas professoras levavam pedacinhos de taquara para fazer coisinhas pequenininhas. Aí eu me lembro quando nós íamos na ginástica, eu ficava encantado com aquelas taquaras bonitas que estão lá até hoje. E nós não tínhamos na nossa escola plantado. E eu pensava, poxa, que seria tão bom se nós tivéssemos taquara para brincar aqui no nosso pátio, né? Então, além disso, tem essa questão ainda de infância que eu me lembro da taquara. Eu tenho um amigo aqui na região, pescador, e ele faz rede de pesca e tarrafas e tudo mais para pescar no Rio dos Sinos. E ele tem uma agulha desse tamanho, mais ou menos assim, feita de taquara. E ele manuseia aquilo com ele parece um maestro regendo uma orquestra, dando o ponto em cada encontro das redes. E isso é feito com taquara, isso é feito com bambu. Existem algumas que são de plástico, né? Mas daí o plástico tem toda aquela questão, o plástico não é igual. Cada pescador gosta de fazer a sua pecinha. A nossa região do Rio dos Sinos, a nossa cidade de Novo Hamburgo, né? Às vezes eu me sinto sem palavras para conseguir expressar, quando eu faço uma palestra numa escola, em pensar nisso. Nós temos um potencial tão grande na nossa cidade, nós temos todas as ferramentas, nós temos um povo que trabalha, a nossa cidade tem o ritmo industrial, nós temos sangue no zóio, como a gente fala, para trabalhar. Nós somos faca na bota. Novo Hamburgo é uma região de pessoas que realmente trabalham de verdade. Nós estamos precisando de alguns detalhes. E tomara que a prefeita Fátima continue com o projeto da agroindústria e aquele centro de desenvolvimento lá perto do bairro Mundo Novo, que ali as empresas vão poder se reunir, os jovens vão poder se reunir. Recentemente Novo Hamburgo recebeu esse prêmio do Sebrae, a prefeita Fátima recebeu. Isso é importante. Todos os títulos, todos os prêmios verdadeiros, né? Não comprados na internet, todos os títulos verdadeiros, como este que o Sebrae deu para a nossa prefeita, para Novo Hamburgo, são importantes porque trazem um pouco de esperança, né, para a nossa região. Quando eu faço palestra nas escolas e eu vejo as crianças me olhando, né, eu fico imaginando, nossa, quando eu estava lá na escola, eu imaginava um mundo melhor, aquela coisa toda. Queria crescer, queria virar adulto, né, para poder fazer as coisas que eu mais imaginava. E esse dia chegou, e eu estou aqui agora na frente de uma câmera, falando sobre agricultura familiar, falando sobre algumas sugestões para melhorar a nossa cidade. Eu fico feliz que eu não recebi nenhuma crítica agressiva, direta, com relação aos programas todos que foram ao ar, os programas que foram para a internet, as postagens que nós fizemos nas redes sociais. As pessoas são favoráveis. É um assunto difícil de atacar, na verdade, né? Porque nós somos a favor de plantar, nós somos a favor do pequeno agricultor, mas não explorar ele como eles sempre foram. Nós somos a favor do fortalecimento do homem na terra. O lugar do homem é na terra, não é na cidade. Mas nós não somos contra, eu não sou contra a cidade. Eu acho lindo o formato cidade. Nós só não podemos perder essa nossa ligação com a terra. Porque se todos nós formos para a cidade, nós vamos comer o quê? Tijolo? Né? Isso é um clichê antigo já, é um chavão antigo. Nós vamos comer papel, nós vamos comer dinheiro. Nem papel não vai dar, porque não vai ter celulose. Nem concreto não vai dar para fazer, porque existem os recursos naturais que são retirados do campo. Então o campo é a base de toda a nossa vida. A cidade não vive sem o campo, isso é fato. Não vive sem o campo. Mas o campo, ó, tá aqui para a cidade, ó. Então, claro que o campo não está aqui para a cidade, mas ele não precisa da cidade. Ele pode melhorar com a cidade. O campo aliado à cidade é uma potência. O campo aliado com o mercado que a cidade tem é a solução que nós queremos para a nossa cidade. Os agricultores podem plantar para a sua subsistência, criar os seus bichinhos, assim como a nossa região era no começo, antes do sapato, antes de tudo isso aí, antes das grandes construtoras, antes das grandes imobiliárias, né, e das grandes indústrias de outros setores que estão trabalhando na nossa cidade. A nossa base ela é rural, a nossa base ela é agrícola, o nosso histórico é no campo.
Às vezes nós precisamos voltar para trás, como diz na redundância do verso, para dar um passo para frente. Então vamos dizer isso, nós precisamos voltar para o campo, para daí sim voltar para a cidade. Final de ano está chegando de novo. Como passa rápido, né, como a gente fala. Muito obrigado pela atenção de vocês. Me desculpem por ser repetitivo, me desculpem às vezes por o cenário ser um pouco escuro e não aparecer aqui e um pouquinho ali, mas a mensagem ela é verdadeira, ela é profunda e ela é real. E eu tenho certeza que ano que vem, se o programa continuar, nós vamos estar começando a colher os primeiros frutos dessa caminhada que pertence a todos nós, principalmente para as nossas crianças e para a nossa natureza. Plantar para crescer.